Noção do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo-se reunido muito povo, e como os habitantes de várias cidades tivessem ido a Jesus, propôs-lhe ele esta parábola. Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semeá-la, parte caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e quando nasceu, secou logo, por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer, deu fruto 100 por 1. Dito isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe, pois, que significava essa parábola. E ele lhes respondeu: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos outros se fala em parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam. Este é, pois, o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que a ouvem, mas, vindo depois o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que se não salvem crendo nela. Os de sobre a pedra são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouviram. Porém, estes não têm raízes. Até certo ponto creem, mas no tempo da tentação desviam-se. A que caiu entre os espinhos são estes os que ouviram, porém, indo, afogam-se com cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão fruto. E a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam-na com o coração bom e perfeito e dão fruto na paciência. Pai do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar-se. Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem casar-se Marcelo Ricardo Pachuski e Natália Santos Ribeiro. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Indaial, Santa Catarina, batizado na paróquia de Santo Inês, diocese de Blumenau, filho de Marcelino Pachuski e Marli Terezinha Trust Pachuski. Ela, solteira, nascida em Rio Maria, Pará, batizada na paróquia de São João Batista, filha de Euvilmar Silva Ribeiro e Josiane da Costa Santos. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso, advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. E isto advertimos pela terceira e última vez. Fructum afferunt impatientia. Impatientia vestra possidebitis animas vestras. Dão fruto na paciência. Na paciência possuireis as vossas almas. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, a semente lançada à terra é a palavra de Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade é a palavra do Pai, é o Verbo eterno, o Filho. E quando Deus infunde sua palavra em uma criatura racional, significa que ele lhe infunde a graça santificante. Assim como o Verbo eterno recebe a natureza divina do Pai, assim a criatura que recebe a palavra do Pai recebe uma participação de sua natureza divina. A graça santificante é uma semente que é infundida na terra da alma e que deve crescer nesta vida e depois desabrochar na vida eterna. Mas esse crescimento e esse desabrochar vão depender da maneira como a terra da alma vai receber a semente da graça. O caminho pelo qual passam os transeuntes e cujas sementes são arrebatadas pelas aves é figura da alma que, pela dissipação, se deixa enganar pelo demônio, perdendo assim a graça santificante. O espinheiro que sufoca a semente é figura da alma que se deixa sufocar pelas paixões e pelo amor desordenado deste mundo,
perdendo assim a graça santificante. As raízes que se encontram com a pedra e que por isso secam são figura da alma que é superficial, que acabará por perder a graça santificante. Mas, se pelo contrário a alma procura se recolher em Deus, se ela luta contra as paixões desordenadas, se ela se desapega deste mundo e procura aprofundar-se no conhecimento das verdades sobrenaturais, ela estará acolhendo em si, de maneira conveniente, a graça, a qual crescerá. E na medida desse crescimento, ela dará frutos de virtudes, frutos tanto mais numerosos quanto maior for sua generosidade. Mas esse crescimento ordinariamente é lento e penoso. Daí vem que Nosso Senhor, na parábola de hoje, refere-se à paciência, a qual nos faz suportar com constância o que é penoso. Mas peçamos a Nossa Senhora que nos auxilie nessa difícil tarefa da conservação e crescimento da graça santificante em nós, e ela não negará a sua ajuda. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.